Bom dia, gente! Bom, estamos aqui com mais um vídeo, né? Hoje vamos falar do 7º artigo do Credo, que é de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre isso, a gente deve voltar um pouquinho nos outros artigos. No artigo passado, a gente viu que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. E eu havia falado que quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e após ele ressuscitar, ele passou 40 dias e subiu aos céus. Então, onde Jesus está? Jesus está junto do Pai na glória eterna. E como Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos? Bom, em Apocalipse, no último livro da Bíblia, fala que vai acontecer várias coisas durante o fim dos tempos e tudo isso. Porém, nós não sabemos quando é o fim do tempo. Eu acho que eu havia falado isso em algum outro vídeo. Desde que Jesus subiu aos céus, a gente não sabe qual é o fim do tempo, qual é o fim do mundo e também a gente só sabe de uma coisa, que vai acontecer o fim do tempo e é pra gente estar preparado. Por isso, Jesus passou 40 dias com os discípulos, preparando eles para que ele pudesse passar a nós tudo que vai acontecer após a subida de Jesus aos céus. E é isso que os discípulos vêm passando. Como eu havia falado, como que a gente chega na glória eterna? Por meio seguindo as leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, bom, como eu falei, o 7º artigo do Credo é: de onde virá julgar os vivos e os mortos. E quando Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos? No fim do mundo, onde a gente não sabe quando vai ser, em que momento do ano, em que momento da vida da gente, se vai acontecer enquanto nós ainda estivermos vivos, se vai acontecer daqui a 50 anos, nós não sabemos. Então é isso que eu falei. A preparação dos discípulos. Jesus passou 40 dias com os discípulos para quê? Para preparar eles para o fim do tempo, que é a segunda vinda de Jesus, que vai ser onde ele vai julgar, onde ele vai olhar para cada pessoa e ver o que aquela pessoa fez de bom, o que aquela pessoa fez de mal. Então, por isso seguir os mandamentos, porque quando Jesus vir na sua segunda vinda, ele vai julgar as pessoas, porque só ele é digno de poder julgar as outras pessoas. Se vocês perceberem, na missa a gente fala ainda um trecho sobre essa vinda de Jesus. Quando o padre ele transubstancia o pão e o vinho, que se vocês perceberem também, estamos de joelho e é quando nós levantamos, nós falamos assim: anunciamos, Senhor, a tua morte e proclamamos a vossa ressurreição. Esperamos a tua vinda gloriosa, que no caso é a segunda vinda de Jesus. E a gente termina clamando: vem, Senhor Jesus. Em relação a esse juízo, a igreja e as pessoas dão o nome de juízo universal ou juízo final, já que no fim do mundo Jesus vai vir julgar as outras pessoas. Bom, também tem uma grande questão aí. Antes do fim do mundo, há algum juízo? Sim, há o juízo particular. Como eu falei, o juízo universal é quando Jesus virá julgar os vivos e os mortos, ou seja, todas as pessoas. O juízo particular é quando nós morremos, que nós vamos para o purgatório e temos o nosso juízo particular. Se vocês perceberem, a igreja ultimamente está rezando pelas almas do purgatório. O que é o purgatório? É onde as almas boas estão esperando se redimir do pecado. Ou seja, vamos supor, eu morro, eu sou uma alma boa, me arrependo dos meus pecados, só que antes de eu chegar ao céu, eu fico no purgatório. Por isso, rezar pelas almas do purgatório. Quanto eu não me lembro qual santo que fala, mas tem um santo que diz uma frase que é quase assim:
quanto mais nós rezarmos pelas almas do purgatório, menos tempo nós vamos passar no purgatório. E as almas do purgatório, elas precisam realmente das nossas orações. Tanto nós, se um dia formos para o purgatório, como as almas que hoje já estão lá no purgatório. Como o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, tem almas que pra gente passa 5 minutos e também tem como almas que passam lá mais de 50 anos. Então há essa diferença de tempo. Por quê? Porque o nosso tempo não é igual ao de Deus. Ou seja, as almas que estão no purgatório, elas estão esperando para a glória eterna. Elas já sabem que vão para o céu, porém ela tem que passar meio que por essa provação para chegar ao céu. Bom, também não é todas as almas que vão para o purgatório. Tem umas almas que já vão diretamente para o céu e outras almas que vão diretamente para o inferno. Eu tenho aqui um livro que vai explicar mais um pouquinho, eu vou ler rapidinho. Quais as almas vão para o céu? Logo depois do juízo particular, a alma que vai para o céu é a alma que está livre de todo pecado e não tem pena alguma de descontar. Ou seja, é aquela alma que se redimiu dos pecados que ela cometeu aqui na terra e que ela aspira à santidade, ela vai ao céu para a glória. E qual a alma vai para o inferno? É a alma que está em pecado mortal. Depois eu vou dar uma aula a vocês sobre alguns tipos de pecado, porque assim, muita gente diz que o pecado só existe um, porém não. Pecado, ele tem os pecados mortais e tem os pecados veniais. Os pecados mortais são meio que os pecados mais graves. E qual a alma vai para o purgatório? Logo depois do juízo particular, a alma que vai para o purgatório é a alma que ainda tem algum pecado venial ou alguma pena que descontar. Ou seja, aquela alma que tem um pecado venial, que como eu falei, é um pecado mais meio que leve, não chega a ser um pecado mortal, porém é um pecado mais leve e que ela está no purgatório para se redimir desse pecado. Então, essas almas vão para o purgatório para se santificarem, para deixar esse pecado de lado. Eu também vou ler um trechinho aqui do livro Eu Creio para vocês, que fala um pouquinho sobre a segunda vinda de Jesus. Vejam só. A segunda vinda do Senhor. Desde as origens até hoje, sempre existiram grupos particulares que pretendiam calcular o fim do mundo e o momento da segunda vinda do Senhor. Encontram nos acontecimentos do seu tempo indicações suscetíveis, segundo eles, que anunciam o fim do mundo, e exigem de todos os que querem ser salvos uma fé e uma obediência cegas. Algumas dessas seitas originam confusão, mas todos estes movimentos estão destinados ao fracasso, pois os planos de Deus não se deixam calcular pelos homens. Deus, no seu devido tempo, dará cumprimento e concederá a plenitude a quem com confiança permaneça atento e paciente. Que foi justamente o que eu falei. Há pessoas que dizem que o fim do mundo será em 2002, será daqui 10 anos. Porém, o tempo de Deus é diferente do da gente, então a gente só basta ter paciência e confiança, no caso, esperar Jesus vir, mas esperar nos fortalecendo para ir com Ele. Bom, gente, encerramos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, vocês me digam pelo WhatsApp, ou se não, esperem semana que vem no nosso encontro ao vivo. Um beijo e fiquem com Deus.